Olá, hoje eu vou apresentar meu trabalho, cujo nome é Inverse-Based Ultrasound Imaging through Linear Programming. Meu nome é Thiago Estrela Cali, meu orientador é o Thiago Alberto Rigo Passarinho. Nós dois somos membros do CPGI, eu sou aluno de mestrado, ele é professor, e também participamos do LACIP, que é o Laboratório de Processamento de Sinais e Problemas Inversos. Então, primeiro aqui, um sumário, aqui, um overview da apresentação. Primeiro eu vou motivar o problema aqui. Depois eu vou fazer uma contextualização rápida, que seria uma inspeção por ultrassom. Depois eu vou falar o que são os métodos de imageamento de ultrassom baseados em problema inverso. Vou mostrar como é o nosso método proposto nesse contexto. Mostrar o experimento que eu fiz para validar o método. Concluir e também mostrar alguns próximos passos. Primeiro, a motivação. Bem, os métodos de imageamento por ultrassom eles são um método de imageamento não invasivo usado em vários setores. Então, aqui, por exemplo, tem na medicina e aqui na direita você tem ensaios não destrutivos. Especificamente, em ensaios não destrutivos, o uso de monoelementos, que seria transdutores apenas com um elemento, é muito comum porque eles são fáceis de serem usados e o resultado da inspeção é um sinal unidimensional aqui no tempo em que apenas analisando ele, geralmente você consegue inferir se tem uma falha ou não. Então, aqui na esquerda você tem um sinal sem falha, um componente, digamos assim, estruturalmente saudável, e aqui na direita você tem com falha, em que você consegue analisar o pico aqui novo inserido. Existe uma tecnologia chamada dos phased arrays, linear phased arrays, que eles são melhores do que os monoelementos em muitos sentidos. Você pode interpretar eles como sendo vários monoelementos espacialmente dispostos e que você consegue citar eles independentemente. Então, por conta disso, você consegue, por exemplo, gerar frente de ondas diferentes. Aqui o caso tem uma onda plana com uma certa direção θ. E além disso, como você tem diversidade espacial, você consegue imaginar muito mais facilmente um corpo de prova, por exemplo. E nesse imaginamento existem várias qualidades que dizem se um método é pior ou melhor do que o outro. Um deles é a resolução. Mas resolução é o quê? Eu não quero me referir àquele conceito, digamos assim, formal que a gente tem. Ah, resolução de um monitor, que 1920 por 1080. Não. Resolução é a capacidade de você distinguir dois refletores muito próximos. Então, por exemplo, aqui você consegue distinguir esses dois refletores, a resolução do método permite isso. Enquanto que aqui não consegue, você não tem resolução suficiente para distinguir cada um desses refletores. E esse é um dos aspectos das métricas que a gente quer melhorar no nosso método. Então, primeiro, as suposições aqui no ensaio de ultrassom. Então, as suposições são, primeiro, a gente vai ter um elemento, um transdutor phased array, linear phased array, né? N elementos, cada um localizado nesse X, Y. Então, cada elemento consegue agir como emissor e receptor. Eles estão acoplados nesse corpo de prova cujo som se propaga com velocidade CL. E nesse corpo de prova existe um único refletor pontual na posição F. Esse refletor pontual ele seria equivalente a um furo passante na prática. Então, um furo passante com uma broca muito pequena seria esse tal desse refletor pontual. Então, supondo que o iesmo elemento sirva como emissor, ele vai emitir uma onda esférica, que o centro vai ser ele, e ela vai se propagar no espaço em todas as direções. Uma dessas direções, é a que incide no refletor pontual F, que por sua vez vai refletir essa onda para todas as direções também, e todos os elementos eles vão agir como receptores. Então, qual é o resultado disso? O resultado é que cada um dos elementos ele vai receber um sinal no tempo. E o resultado é o que a gente chama de um Bayesian. As colunas do Bayesian representam os diferentes receptores e as linhas são os diferentes instantes de tempo. Isso para o iesmo emissor. Se a gente fizer isso para o primeiro emissor, o segundo emissor, até o último emissor, essa coletânea de Bayesians é o que a gente chama de um FMC, Full Matrix Capture, que é esse dado, digamos assim, tridimensional.
NT é o número de amostras, NRX é o número de emissores e NTX é o número de receptores. Na prática, a maioria de todos os elementos a gente vai considerar que podem funcionar como emissor e receptor. Então, a gente pode dizer que numericamente esses dois valores vão ser iguais. Nesse contexto, aqui no nosso contexto, a gente ainda vai considerar o FMC planificado. Então, a gente vai pegar cada uma das colunas desse FMC, empilhar elas, e o resultado vai ser apenas um vetor com essa dimensão, nt por n elementos ao quadrado. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os métodos de magiamento de ultrassom baseados em problema inverso. A primeira etapa que eu acho é definir o que é uma região de interesse, que vai ser importante lá na frente. Então, a região de interesse vai ser a região que você vai reconstruir a imagem. Então, geralmente, essa região vai ser onde você espera que tenha uma falha ou uma corrosão ou algo que você queira imaginar. Essa região de interesse, a gente subdivide ela em uma malha e cada uma dessas regiõezinhas vai ser um pixel da imagem. E a intensidade do pixel, ou seja, o valor, a cor, no caso, como é a escala de cinza, vai ser se é preto ou se é branco, vai representar a refletividade daquela região do espaço. Então, na verdade, a imagem vai ser um mapa de refletividade da peça, da ROI. Então, por exemplo, esse caso aqui, você tem um refletor nessa posição aqui, assim, que não está alinhada muito bem com nenhum dos pixels, o resultado que a gente espera é algo mais ou menos assim. Não tem nenhum pixel totalmente preto e alguns pixels brancos. O pixel totalmente preto diz que existe um refletor pontual exatamente alinhado com aquela posição daquele pixel, o que não é o caso. E o pixel branco aqui, totalmente branco, que existem alguns, representa que não existe nenhum refletor pontual naqueles outros locais. Então, a primeira etapa do nosso método é essa etapa de simulação. O que consiste essa etapa? Para cada um dos pixels, a gente vai fazer uma simulação completamente independente, onde vai haver um refletor pontual alinhado com essa posição do pixel no espaço. Então, a gente vai fazer isso para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. E, por exemplo, aqui para a mesma simulação, você vai ter apenas um FMC. Então, como eu fiz uma simulação para cada pixel, e são M pixels, você vai ter M FMCs. A gente vai planificar cada um deles e a gente vai definir, como são vários vetores colunas, a gente vai definir muito convenientemente como sendo parte de um vetor A, uma matriz A. Então, a segunda etapa é a etapa de inspeção. Então, na prática, você vai lá, você vai fazer a aquisição de dados da peça que você quer imaginar e vai ter um refletor numa posição desconhecida. E o resultado disso é apenas um FMC, que, de novo, a gente vai planificar e, nesse caso, a gente vai definir como sendo esse vetor coluna igual a B. Então, a última etapa, a terceira, seria a solução do problema inverso. Para os que já estão percebendo para onde eu estou querendo ir, conseguem ver que o problema inverso, o problema, ele consegue ser modelado como um sistema de equações lineares, AX igual a B, onde A é justamente aquela matriz com as M simulações, o FMCs das M simulações, B é o dado de ultrassom da inspeção real, e X, o que X representa? X ele vai ser justamente o mapa de refletividade, a imagem, na versão vetor dela, na versão planificada. Então, se for para pensar, o ato de reconstruir a imagem é equivalente a resolver esse sistema de equações AX igual a B. Então, o que é o método proposto? Tem várias formas de você resolver o AX igual a B. Uma das mais famosas é o mínimos quadrados, que é minimizar a norma L2 do resíduo. O resíduo seria sendo B menos AX. Aqui tem a forma vetorial à esquerda e a forma escalar à direita. Mas uma forma também de resolver esse problema é minimizar a norma L1 do resíduo, que seria a soma dos absolutos. E qual é o pulo do gato? No nosso caso, nesse problema, da forma com que foi modelado, minimizar a norma L2 do resíduo, como está mostrando aqui no mínimos quadrados, não é o suficiente. Você tem que minimizar nessa norma L2, mas também minimizar, fazer uma regularização.
Por quê? Porque qualitativamente, digamos assim, a imagem resultante não vai ficar legal. Então você precisa adicionar esse termo de regularização para melhorar ela. E o problema é que o termo de regularização vai diminuir a intensidade desse vetor X, ou seja, vai diminuir a energia digamos, da imagem que a gente quer construir, o que não é o que a gente quer. E a grande diferencial da norma L1 que a gente percebeu é que ela consegue aproveitar a natureza esparsa dos dados de ultrassom e não precisa daquele termo de regularização segundo, ou seja, ela consegue reconstruir uma boa imagem sem diminuir a intensidade dela. Então, o que a gente vai fazer é justamente minimizar a norma L1 do resíduo. Então, uma forma com que a gente adotou para conseguir minimizar essa norma L1 é linearizar ela. Como? Geralmente a norma L1 ela é problemática porque ela tem esse ponto aqui, zero, em que a derivada à esquerda e à direita são diferentes. Então, o que a gente fez a gente dividiu, na verdade, essa norma L1 em duas parcelas lineares. Uma positiva, que representa os valores positivos, e uma negativa, que representa os valores negativos, só que com sinal positivo. Eu vou explicar um pouco melhor. Então, supondo esse caso aqui, você tem, digamos, um EI igual a menos 5. Você vai ter o EI positivo, que vai ser igual a 0, o EI negativo, que vai ser igual a 5. Agora, se o EI for igual a 10, você vai ter um EI positivo igual a 10 e um EI negativo igual a 0. E o que você quer, na verdade, é minimizar esse EI positivo e EI negativo ao mesmo tempo. E como são duas funções lineares, a gente pode, por exemplo, usar todo o arcabouço de otimização linear. Então, o que a gente vai fazendo aqui, esse problema é minimizar a soma das parcelas positivas e negativas do nosso resíduo. E essas duas restrições aqui são justamente para garantir que o EI positivo vai representar apenas a parcela positiva do resíduo e o EI negativo apenas a parcela negativa com sinal positivo. Então, experimento. Eu fiz um experimento aqui que, na verdade, foi reproduzir o setup feito pelo Laroche et al. O Laroche, na verdade, ele também propõe um método de imaginamento baseado em problema inverso e ele fez um experimento para testar a resolução do método dele. Então, a inspeção, na realidade, foi simulada por um simulador de resposta a impulso espacial que desenvolvi. O corpo de prova eu considerei como sendo aço, com velocidade de propagação 5.900 metros por segundo. O transdutor é um phased array com 32 elementos, 0,7 mm de pitch e frequência central de 1.5 MHz. A região de interesse ela tem 2 mm de altura por 2 mm de largura e o tamanho do pixel é 50 por 50 micrômetro. Vão existir apenas dois refletores pontuais. Eles vão ser simétricos em relação a Z e eles vão ter espaçado entre si por 0,25 lambda, onde lambda é a largura de onda no material. No caso aqui, como é aço e a frequência central do transistor é 1.5 MHz, vai ser 3.33 milímetros. E assim, pelo critério de Rayleigh, que é um critério para definir o limite de resolução do seu método de imaginamento, você conseguiria distinguir duas falhas apenas espaçadas por 2,03 milímetros ou 0,61 lambda. Então, nesse caso aqui, que elas estão espaçadas por 0,25 lambda, em tese, a gente não conseguiria imaginar ela. Eu reproduzi o método do Laroche como referência e também reproduzi o TFM, que é um método que não é baseado em problema inverso, mas ele é bem usado na literatura. Então, aqui tem mais ou menos o setup que eu fiz. Então, o tamanho da ROI, espaçados os dois refletores por 0,25 lambda e estão na profundidade de 1 milímetro. Então, vamos lá. Aqui vai ter um mapa de refletividade, ou seja, a imagem, em escala logarítmica, mas só que antes disso eu normalizei eles. Então, primeiro, TFM. Então, tá tudo preto porque, na verdade, você não tem nenhuma capacidade de diferenciar esses dois refletores. Se eu aumentasse o tamanho da ROI, a imagem inteira não ia ficar preta. Você ia ter apenas um grande borrão naquela região que tem os refletores. E dando o zoom, a gente consegue ver que não dá nem um pouco para diferenciar esses refletores. Então, o Laroche,
na verdade, ele dá um resultado muito melhor do que o TFM. Então, a gente já conseguiria dizer que o Laroche ele tem uma resolução suficiente para conseguir diferenciar 0,25 lambda de distância entre esses dois refletores. E, por fim, aqui, a gente tem o método proposto. O método proposto ele tem uma representação assim, bem pequenininha, quase que pontual, o que nesse contexto é positivo. Como eu fiz dois refletores pontuais, na verdade, o que a gente quer é a menor representação possível na imagem. Então, na próxima, eu vou colocar um gráfico aqui que, na verdade, vai ser o máximo por coluna dessas imagens, só que não em escala log, mas em escala linear, normalizado, né? Então, aqui dá para ver que, primeiro, em verde, aqui o TFM não consegue diferenciar nenhuma das falhas. Em laranja, você tem o Laroche sendo capaz de diferenciar elas, só que se você aproximasse mais essas falhas, ia chegar um momento que elas iam se juntar. E esse limite, ou seja, a resolução, esse limite é a resolução do método, é muito melhor assim no método proposto, pelo menos nesse setup. Que o método proposto ele tem uma representação quase pontual assim, das falhas, como estou mostrando aqui. Então, algumas conclusões que a gente consegue tirar com base nisso. Primeiro, tem algumas melhorias com base no estado da arte. A primeira, eu diria que é a melhoria da resolução. Ou seja, o método proposto ele consegue usar, tomar como vantagem a natureza esparsa do dado de ultrassom e reconstruir uma imagem de refletores pontuais com representação pontual. E além disso, você tem uma melhoria da relação de sinal-ruído. Por quê? As imagens anteriores elas estavam normalizadas, ou seja, de 0 a 1. Mas se você for analisar o máximo da falha resultante do método Laroche e resultante do nosso método, o nosso método ele tem um máximo 57 vezes mais forte do que o do Laroche. Então, isso, em última instância, resultaria em uma melhor sinal-ruído, relação sinal-ruído. Então, mas o método ainda tem alguns grandes desafios. Entre eles, é muito mais lento do que o Laroche e o TFM. Por exemplo, 130 vezes mais lento que o TFM e 740 vezes mais lento que o TFM. 130 vezes mais lento que o Laroche. É difícil paralelizar solvers de programação linear. Eles são problemas difíceis de serem paralelizáveis. Então, essa distância, esse gap, ele é difícil de ser diminuído. E, além disso, você precisa de mais RAM para rodar o nosso método se comparar com o do Laroche e do TFM. Então, os próximos passos que eu gostaria é, primeiro, fazer uma simulação com algum simulador, por exemplo, o Siva, para testar o nosso método realmente na prática, digamos assim, ou com um simulador mais renomado. Também fazer inspeções com dados reais, melhorar esse caso, essa eficiência em relação a RAM e tempo, que dessa maneira a gente poderia reconstruir imagens de ROIs bem maiores ou com tamanhos de pixels bem menores. E eu acho que também um próximo passo interessante seria implementar um método híbrido de programação linear ou de minimização de norma L1, em que você poderia usar um outro solver sem ser programação linear na primeira etapa, por exemplo, o IRLS, e melhorar a solução do IRLS usando a programação linear. E por fim, eu poderia imaginar geometrias mais complexas, não só refletores pontuais. Então, gostaria de agradecer pelo financiamento da Petrobras e do SEMPES através do projeto de pesquisa e desenvolvimento AUSPEX 2. E também agradecer ao TFPR e ao LACIP pela estrutura e apoio financeiro no trabalho. Essas são as referências, então caso alguém queira conversar sobre elas ou ver elas com mais calma, podem me contactar. Obrigado pela sua atenção.